Como as fases dos filhos interferem no tempo futuro? É sobre isso que nós vamos falar. Vem comigo, eu sou o pastor Mozart Guida. Estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós iremos fazer essa rápida e breve devocional se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 15, dos versículos número 11 até o versículo de número 32, que é a história do filho pródigo. E é interessante que nós temos que compreender as fases pelas quais aquele filho pródigo viveu. Por isso que o tema ele é bastante pertinente, como que as fases dos filhos interferem no tempo futuro. E como nós estamos falando de tempo futuro, o tempo presente em que ele vivia na casa de seu pai, embora a palavra de Deus fale que ele tinha de tudo. O pai certamente tinha as suas posses, porque se ele não tivesse posses, o próprio filho não teria ali requerido parte dos bens. Então foi isso que ele fez. Ele pediu ali aquilo que era de direito a ele, e então ele pega tudo e vai embora para uma terra longínqua. Mas essa foi a primeira fase que o filho pródigo viveu. Ele era feliz na sua casa, só que, porém, ele era feliz inconscientemente. E às vezes nós também somos assim. Estamos felizes, mas às vezes por questões de querer algo mais, questão talvez de descontentamento, nós acabamos por esquecer que somos felizes. E às vezes nessa inconsciência da felicidade nós queremos buscar outras coisas, como o filho pródigo também fez. Como eu disse, ele era feliz, mas ele era inconsciente de que ele era feliz. Então o que ele faz? Ele então requer do pai parte dos bens para que ele pudesse ali ir para essa terra longínqua. Então a primeira fase, ele era feliz, mas inconscientemente que era feliz. Aí, como eu disse, as atitudes dos filhos vão interferir certamente no tempo futuro, obviamente, porque se ele fez ali o pai repartir os seus bens, agora ele estava com o dinheiro. Porém, mesmo ele estando com o dinheiro, ele continuava o quê? Infeliz. Só que agora ele continuava infeliz inconscientemente. Por que infeliz inconscientemente? Primeiro porque agora ele estava em lugar distante, longe da família, longe dos cuidados do pai, longe do irmão mais velho, longe de tudo. E às vezes nós também somos assim. Às vezes nós somos inconscientemente infelizes e ainda assim queremos distanciar-se dos cuidados do pai, ou seja, dos cuidados de Deus. Então eu gostaria que você gravasse essas fases pelas quais o filho pródigo ele viveu, porque talvez em algumas dessas fases nós também possamos nos enquadrar também. A terceira fase, ele era infeliz, mas agora ele era consciente da sua infelicidade, que é bem diferente da primeira fase, que é mais diferente ainda da segunda fase, porque agora ele está infeliz e consciente de que ele estava infeliz. Por que ele está consciente? Porque a vida que ele levava na casa junto de seu pai era uma vida completamente diferente da que agora ele estava levando. Porque o que acontece? Ele já havia pulverizado todos os bens que o pai havia lhe dado, havia gastado todo o dinheiro, ou seja, gastou-se muito rápido tudo aquilo que ele levou. E agora ele trabalhando como empregado, comendo bolotas, bolotas quais o seu pai tratava de porcos, e então ele começou a cair em si e se viu em uma situação de muita angústia, uma situação completamente conflitante. Então por isso que essas fases do filho pródigo, ela também fala muito com a nossa vida também. E agora nós temos uma outra fase, certamente, que é a fase, eu acho muito interessante nesse texto, que é onde ele cai em si. Ele cai em si e reconhece o seu pecado. Ele reconhece que ele pecou contra o céu, ele reconhece que ele pecou contra o Pai. Então não é que ele mesmo fala, quando ele retorna, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas essa quarta fase ela é muito interessante. Por quê? Porque agora
ele vai viver de forma consciente, porém agora junto com o Pai. Isso faz sentido para você? Certamente que sim, porque essa fase é que Deus deseja que nós todos possamos viver conscientemente, mas conscientemente dentro da casa do Pai, conscientemente dentro da igreja, conscientemente guardados por Deus, conscientemente protegidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, guiados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu disse lá no início, no tema dessa breve devocional, que as atitudes dos filhos, as fases dos filhos interferem no tempo futuro, e nós vamos observar isso quando o filho pródigo, o filho mais jovem, ele retorna e lá tinha um outro filho, que também estava dentro de casa, mas também, como disse, embora ele estivesse dentro de casa, ele estava perdido. E às vezes nós também estamos dentro de casa, dentro da igreja, e às vezes acabamos perdidos. Perdidos por quê? Porque nós não conseguimos reconhecer verdadeiramente quem é o nosso Pai. Não conseguimos reconhecer verdadeiramente quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que essa devocional fala muito ao meu coração, porque nós poderíamos dar vários temas para ela, achados e perdidos, ou seja, qual desta fase hoje você está vivendo diante de Deus? Qual dessas fases talvez você se encaixa melhor? Você está consciente diante de Deus ou você está inconsciente diante de Deus? Todos nós temos um pouquinho de filho pródigo nas nossas vidas, sobretudo que diz respeito ao relacionamento com Deus, sobretudo que diz respeito à nossa convivência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora nós também tenhamos um pouquinho do filho mais velho que não permite que aquele que está chegando seja acolhido. Às vezes nós desprezamos as atitudes quando as pessoas agem como o filho pródigo. Então, neste contexto, nós também temos que entender que nós também um dia estávamos perdidos e fomos achados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é neste contexto que o filho mais velho se entristece, porque ele entende que o pai fez para o filho jovem, o filho mais moço, aquilo que ele nunca havia feito para ele. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele quer fazer muito mais do que simplesmente colocar uma sandália, colocar um anel, ou seja, matar um novilho. Ele quer cuidar das nossas vidas, ele quer que nós possamos sentir prazer conscientemente na sua presença. Ele quer que nós sejamos felizes, mas porém conscientemente desta felicidade. E às vezes você pode estar vivendo este momento feliz com o que você tem, feliz com a família que você tem, feliz com a igreja que você tem, e às vezes nós queremos, pelo fato do descontentamento, buscar outras coisas, e isso vai trazer certamente para as nossas vidas uma aflição, uma angústia que vai certamente fazer com que nós possamos ficar como esse filho mais jovem. Embora, como eu disse, Deus, ele é misericordioso. A figura do Pai representa Deus que nos acolhe nas nossas inconsciências, nas nossa inconstância, que nos acolhe quando nós às vezes erramos, quando nós pecamos. Deus, ele está sempre pronto para nos acolher, assim como aquele pai acolheu o seu filho, mesmo ele estando errado. E o que eu aprendo com esse texto? É o que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele fala, quando lá na parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Numa outra oportunidade, nós estaremos abordando também a respeito da parábola da dracma perdida e também da ovelha perdida, para que nós possamos conscientemente refletir a respeito de que nós somos felizes, nós somos cuidados pelo Senhor, nós temos uma família que nos ama, nós somos amados uns pelos outros. Então isso é motivo de muita alegria. Nós éramos perdidos e o Senhor nos achou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo.